Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês para a gente fazer uma revisão para a prova trimestral que vai acontecer na terça-feira. Então olha só, os capítulos que vão cair nessa prova serão os capítulos 5, 6 e 7, onde nós vamos discutir no capítulo 5 ângulos e polígonos, no capítulo 6 plano cartesiano e no capítulo 7 números racionais. Para os vídeos não ficarem muito pesados, eu vou separar um vídeo para cada capítulo. Então, nesse vídeo que vocês estão vendo, nós vamos falar sobre o capítulo 5, ângulos e polígonos. Farei um outro vídeo para a gente discutir um pouco sobre plano cartesiano e farei um outro vídeo para a gente discutir um pouco sobre números racionais. Então, olha só. Ângulos e polígonos é uma matéria um pouquinho extensa, ela é um pouquinho grande. Então eu vou discutir alguns tópicos aqui que eu acho principais, só que lembrando, se você quiser um detalhamento aí sobre tudo que nós estudamos, pegue aí as matérias que nós vimos aí para trás, tá bom? Todos os PDFs aí que nós construímos juntos, pega aí para trás que nós resolvemos uma quantidade de exercício bacana, fizemos aí a construção da matéria toda, então podem ficar à vontade. Então olha só, ângulos e polígonos. Primeiro, o que são ângulos, pessoal? O que é um ângulo? Então um ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos. Então vamos supor, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho esses dois segmentos, que é o segmento AB e o segmento AC. Estão bem representados nessas duas retas aqui. Esses segmentos, ele possui uma abertura entre eles, que é essa abertura X, que eu colori de roxo aqui. Então esse valor dessa abertura é o que nós chamamos de ângulo, tá bom? Então nós costumamos usar os graus como unidade de medida de um ângulo. Então, o que isso significa? Que quando a gente quer falar sobre um ângulo, nós falamos que esse ângulo, por exemplo, que é o ângulo de 1/4 de volta, ele é um ângulo de 90 graus. Essa bolinha aqui representa os graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque ele possui 1/4 de volta. O nome dele é ângulo reto. Esse ângulo que mede 180 graus é um ângulo raso, ele é um ângulo de meia volta, tá bom? Então você deu meia volta aqui. Vamos supor que você estava indo para lá, você acabou voltando. Então esse aí é o ângulo de meia volta. E nós temos um ângulo pleno que mede 360 graus, é o ângulo de uma volta completa, ok? Então, só para deixar um pouquinho mais exemplificado aqui, vamos supor que nós temos aqui essas duas retas, tá? Eu falei que esse aqui é um ângulo de 1/4 de volta. Fica um pouquinho até mais fácil de enxergar agora. Essas duas retas separam aqui em 4 planos. Ou seja, eu andei aqui uma volta completa, é 360. Então, 90 vai ser 1/4 de volta. Consecutivamente, o ângulo raso é um ângulo de meia volta. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, esses ângulos aí são ângulos notáveis. É bom a gente saber um pouquinho mais sobre eles. Então, olha só. Eu tenho as posições relativas entre duas retas. Então, vamos supor que eu tenho duas retas aqui. Reta R e reta S. Então, essas retas aqui parece que, por mais que eu prolongue-as, elas nunca vão se encostar uma na outra. Ou seja, nós chamamos essas retas de retas paralelas. Tá bom? São retas que, por mais que a gente prolongá-las, elas não vão encostar uma na outra. As retas concorrentes são as retas que se encostam, elas se cruzam em um ponto aqui.
ok? Então essa reta T e essa reta W, por exemplo, elas são duas retas concorrentes. Por quê? Porque elas se encostam. Essa reta Y e essa reta X também são duas retas concorrentes, elas se encostam nesse pontinho aqui. Só que ela tem um nome especial. Essas duas retas aqui são retas perpendiculares. Por quê? Porque elas formam 90 graus entre si. Ok? Então, quando essas retas formam 90 graus entre si, elas são chamadas de retas perpendiculares. Então, olha só, vamos entrar agora na parte de polígonos. Polígono é uma figura plana, sem buracos internos, formada por segmentos de reta. Então, o que isso quer dizer? Essa figura daqui, ela é um polígono. Por quê? Ela é formada apenas por segmento de retas. Olha só, eu tenho aqui 3 segmentos de retas. E eu não tenho nenhum buraco dentro dessa figura. Ou seja, ela é um polígono. Essa figura 2, ela também é um polígono. Olha só, ela é formada por algumas retas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retas. E ela não tem nenhum buraco dentro dela. Então ela também é um polígono. Agora preste atenção a essa terceira figura. Essa terceira figura ela não é um polígono. Por quê? Porque olha só, ela é formada por uma reta, por outra reta, por outra reta. Por 3 retas. Só que aqui ela não é uma reta, ela é uma curva. Ou seja, essa figura aqui não é um polígono, por causa dessa curva daqui. E a minha quarta figura não é um polígono, por quê? Olha, ela é formada por retas, 4 retas. 1, 2, 3 e 4. Entretanto, ela tem um buraquinho aqui dentro dessa figura. Certo? Como ela tem um buraquinho aqui, quer dizer que ela não é caracterizada como um polígono. Então veja bem, nós vamos estudar agora os elementos de um polígono. Suponha que nós temos um polígono igual a esse aqui, certo? Esse polígono, ele possui 5 lados, beleza? Ó, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Então, vamos aqui caracterizar cada elemento desse polígono. Eu tenho aqui, ó, um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D e um ponto E, que são as extremidades aqui, os pontos extremos do meu polígono, certo? Esses pontos, galera, são chamados de vértices, tá bom? Então essa figura aqui possui 5 vértices: vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Essa figura, ela possui 5 lados: o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA. Possui 5 lados. Eu coloquei esses valores não, né? Eu coloquei esses tracinhos aqui, mas eu não estou querendo indicar a igualdade desses lados não, tá? Só estou querendo indicar que tem 5 lados aqui. Em relação aos ângulos, eu caracterizei os ângulos pela cor roxa. Então, ó, eu tenho aqui um ângulo A, aqui um ângulo B, aqui um ângulo C, aqui um ângulo D e aqui um ângulo E. Ok? Também possuo 5 ângulos no caso dessa figura. Além disso, eu possuo algumas retas dentro dessa figura aqui, que eu chamo essas retas de diagonais. Nesse caso, essas retas estão desenhadas de verde. Então, eu tenho essa reta AC, que está aqui. Eu tenho essa reta, que é a reta AD, que está aqui. Eu tenho a reta DB, que está aqui. Eu tenho a reta CE, que está aqui. E eu tenho a reta BE, que está aqui. Não sei se vocês conseguiram identificar. São essas retas verdes. Tá? Elas são chamadas de diagonais. E como que eu traço uma diagonal, galera? É só eu pegar um vértice até o outro e traçar uma reta até esse vértice. Então, olha só. Do vértice E até o vértice B, eu tenho essa diagonal EB ou BE, que é a mesma coisa. Do vértice B até o vértice D,
eu tenho essa diagonal, que é a diagonal BD ou DB, tanto faz. E assim por diante. Eu quero que vocês notem o seguinte: essa figura em particular, eu tenho 5 lados, certo? Aqui, ó, posso contar aqui, eu tenho 5 lados, eu tenho 5 vértices, eu tenho 5 ângulos e eu tenho 5 diagonais. Professor, vai acontecer isso sempre? O mesmo número de vértices vai ser o mesmo número de lados, vai ser o mesmo número de ângulos e o mesmo número de diagonais? Não, não vai ser sempre, tá? Então a gente tem que analisar cada caso aí separadamente. Então uma coisa eu posso afirmar para vocês: em relação a número de lados e número de vértices, sim, vai ser a mesma quantidade. Então agora a gente vai classificar um polígono pelo número de seus lados. Então um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Ele tem mais ou menos essa representação aqui. Um polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Ele tem mais ou menos essa representação aqui. Ah, professor, mas só tem como eu desenhar um quadrilátero desse jeito? Não, você pode desenhar outros quadriláteros também, de outras maneiras. Número de lados, 5. O nome dessa figura é um pentágono, igual a essa daqui. Novamente, eu posso desenhar outras formas de pentágono. Não precisa ser necessariamente um pentágono dessa forma. Quando a figura tem 6 lados, ela é um hexágono. Quando a figura tem 7 lados, é um heptágono. Quando a figura tem 8 lados, é um octógono. Quando a figura tem 9 lados, é um eneágono. E quando a figura tem 10 lados, é um decágono. Eu desenhei o eneágono e o decágono dessas duas maneiras aqui mais avacalhadas, só para vocês verem que realmente essas figuras elas podem ter o desenho não tão simétrico, se podemos dizer isso, igual a esse aqui, por exemplo, ou igual a esse aqui, por exemplo, que está parecendo que ele é bem simétrico, esse daqui. Não precisa de ser certinho, o que importa é a quantidade de lados. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Ou seja, ele é um eneágono, porque ele tem 9 lados. Essa figura aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Ou seja, essa figura é um decágono. Por quê? Porque possui 10 lados. Ok? Então, olha só. 2 polígonos importantes que a gente precisa de estudar um pouquinho mais a fundo são os triângulos e os quadriláteros. Um triângulo é aquele polígono que possui 3 lados, nós vimos aqui em cima. Então nós podemos classificar esses triângulos pela igualdade entre os seus lados. Então aqui, por exemplo, esse primeiro triângulo é um triângulo que possui 3 lados diferentes. Então eu estou falando que esse lado é diferente desse lado, que é diferente desse lado. E eu estou representando por esses tracinhos aqui, ok? Ou seja, esse aqui vale tracinho 1, esse vale tracinho 2, esse vale tracinho 3. Ou seja, se ele possui 3 lados diferentes, nós chamamos esse triângulo de triângulo escaleno. Beleza? Triângulo escaleno possui 3 lados diferentes. Esse segundo triângulo é um triângulo isósceles. O que seria o triângulo isósceles? Seria um triângulo que possui 2 lados iguais. Então esse lado daqui é igual a esse lado daqui. Beleza? Isso quer dizer que esses 2 triângulos são triângulos... esses 2 lados, eles formam os lados de um triângulo isósceles. Beleza? Ou seja, possui 2 lados iguais e um lado diferente. Esse triângulo aqui, esse terceiro triângulo, é um triângulo que eu chamo de triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero, galera? Seria um triângulo que possui todos os lados iguais, os 3 lados são iguais. Então, olha só, aqui eu tenho esse lado igual a esse, igual a esse. Ou seja, esse aqui é um triângulo equilátero, possui 3 lados iguais. O que é importante ressaltar num triângulo equilátero? Todos os seus ângulos aqui formam 60 graus, beleza? É importante vocês conseguirem identificar isso. Se vocês enxergam um triângulo que possui todos os ângulos de 60 graus, quer dizer que esse triângulo é um triângulo equilátero com certeza. Ok?
Nós não vamos aprofundar muito em relação aos ângulos internos de um triângulo, a soma deles e tudo mais. Nós vamos classificar esses triângulos pela quantidade dos ângulos que ele tem, mas pelo valor dos ângulos que ele tem, desculpa. Mas nós não vamos aprofundar muito, tá? Então, olha só, vamos classificar agora esses triângulos, então, pelo valor dos ângulos internos deles. Então, no caso aqui, esse primeiro triângulo é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que possui um ângulo reto é um triângulo retângulo. Esse triângulo daqui é um triângulo acutângulo. O que seria um triângulo acutângulo, galera? São os triângulos que possuem 3 ângulos agudos. Então, olha só, nós já vimos em aulas passadas que os ângulos agudos são aqueles ângulos que possuem a medida entre 0 e 90 graus. Ou seja, ângulo de 10, de 20, de 30, 40, 55, 73, enfim, todos esses ângulos são ângulos agudos. Se um triângulo possui apenas ângulos agudos dentro dele, quer dizer que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Em contrapartida, se esse triângulo possui um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus e menor do que 180, nós chamamos esse triângulo de triângulo obtusângulo. Ok? Então, para finalizar, e para a gente fazer alguns exercícios importantes, que podem parecer alguma coisa aí parecida na prova, nós vamos falar sobre os quadriláteros. Então, os quadriláteros, galera, são esses polígonos que possuem 4 lados, ok? Possui 4 lados, é um quadrilátero. Então, nós podemos classificar esses triângulos, esses quadriláteros, desculpa, pelo paralelismo de seus lados. Então, olha só, esse quadrilátero daqui, ele é chamado de trapézio. Por que ele é chamado de trapézio? Porque ele tem um par de lados paralelos. Esse lado aqui, que a gente costuma chamar de base maior, é paralela a esse lado que a gente costuma chamar de base menor. Ou seja, ele possui um par de lados paralelos. Veja bem, esse lado aqui, ele não é paralelo a esse lado. Uma hora, se a gente prolongar isso aqui, parece que eles vão se encontrar. Ok? Ou seja, ele possui um par de lados paralelos, a gente chama essa figura de trapézio. Essa figura aqui é um paralelogramo. Ela possui 2 pares de lados paralelos. Então, esses lados opostos aqui, ó, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Beleza? Então, ó, lado paralelo, lado paralelos. Então, eu tenho 2 pares aí de lados paralelos. E essas figuras a gente chama de paralelogramo. Tem outros tipos de quadriláteros, que eles não possuem pares de lados paralelos, não possuem nenhuma característica legal para a gente aprofundar não, mas existem, tá bom? Então, olha só, nós podemos classificar um paralelogramo nas seguintes situações. Nós podemos classificá-los como retângulo, como losango, ou como outros, que não tem muitas características interessantes aí para a gente não. Então, esse daqui é um retângulo. O que seria um retângulo? Seria uma figura que possui 4 ângulos retos. Ok? Então, toda figura que possui 4 ângulos retos é um retângulo. Essa figura aqui é um losango. O que seria um losango, galera? Um losango são as figuras que possuem 4 lados iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Professor, se eu falo, por exemplo, um quadrado ele possui todos os lados iguais. O quadrado é um losango? É, o quadrado é um losango, porque ele possui todos os lados iguais. Uai, mas esse quadrado também possui os 4 ângulos retos. Pois é, meu amigo.
Um quadrado, ele é um paralelogramo especial, que ele possui propriedades tanto do losango, tanto do retângulo. Então o quadrado, ele é um retângulo e é um losango ao mesmo tempo, ok? Muita gente fica confuso nisso, mas não tem muito segredo não. Tem outros tipos de paralelogramos também, que são esse estilo aqui de paralelogramo, só que eles não têm muita propriedade bacana para a gente estudar não. Então, pessoal, eu tentei resumir a matéria aí da melhor forma possível. Eu falei a matéria toda do capítulo em 20 minutos, tá bom? Então é claro que não deu para falar sobre tudo, mas eu consegui fazer um resuminho bacana. E eu vou resolver aqui alguns exercícios que são exercícios importantes aí do conteúdo, podem cair algo assim parecido na prova, tá bom? Lembrando que são poucos exercícios, né, galera? Eu vou resolver aqui 3 exercícios, tá bom? Então, eu aconselho que vocês pausem aí, tentem fazer o exercício por conta própria. Depois, vocês pegam aí e ver se vocês acertaram. Caso vocês não tenham acertado, se vocês tiverem errado, que vocês tentem entender o que vocês erraram, isso aí é muito importante, tá bom? E se vocês acharem que está insuficiente, que vocês estão precisando de mais exercícios, o material didático de vocês possui diversos exercícios. Nós já fizemos 1 milhão de exercícios dentro de sala, então vocês fiquem à vontade aí para pegar as nossas últimas aulas, para fazer exercícios novos, tá bom? Podem ficar à vontade. Então, olha só. O exercício 1, classifique as retas abaixo como paralelas ou concorrentes. Então, essas duas retas aqui, S e R, elas parecem que mesmo se a gente prolongá-las, elas não vão se encostar, né? Tá parecendo isso. Ou seja, essas retas aqui são aquelas retas paralelas, tá bom? Não se encostam. Já essas retas T e U, essas duas retas aqui, elas se encostam nesse pontinho aqui, beleza? Então essas retas são concorrentes. Retas concorrentes. Por quê? Porque elas se encostam, elas se cruzam ali num ponto. Só, galera, que essas duas retas aqui, elas possuem uma propriedade interessante, que elas formam 90 graus entre si. Então nós vimos que o nome dessas retas aqui, além de serem concorrentes, né, elas são perpendiculares. O exercício não pediu para colocar aqui se teria retas perpendiculares ou não, mas acho que a gente pode colocar essa informação a mais ali. Tá bom? Olha o exercício 2. O polígono abaixo possui quantos vértices, lados e diagonais? Esse polígono é regular? Então, nós não discutimos esse conceito aqui nessa videoaula, mas eu vou passar qual que é a definição de polígono regular. Nós já estudamos isso nas nossas aulas aí para trás. Mas vamos resolver primeiro aqui essa primeira pergunta. O polígono abaixo possui quantos vértices, lados e diagonais? Então, olha só. Possui 4 vértices, né? A, B, C, D. Então, possui 4 vértices, que são os vértices A, B, C, D. Possui quantos lados? Ó, possui o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DA. São 4 lados. Como nós vimos aí, numas aulas aí para trás, a quantidade de vértices sempre vai ser igual à quantidade de lados, tá bom? Então, ó, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. E as diagonais? Nós vimos como que traça as diagonais. A gente tem que pegar de um vértice até o outro, passando por dentro da figura. Então aqui eu tenho uma diagonal e aqui eu tenho outra diagonal. Tem como eu traçar mais alguma diagonal dentro dessa figura, galera? Não tem. Então essa figura possui 2 diagonais. A diagonal AC e a diagonal BD. Então veja bem, lá no exercício que nós vimos, nesse slide aqui, a figura possuía 5 vértices, 5 lados, 5 ângulos e 5 diagonais.
essa figura aqui, ela já possui o número de diagonais diferente do número de vértices de lados. Então, bateu com o que eu disse lá atrás, né? Nem sempre o número de diagonais vai ser igual ao número de lados, etc. Ok? Então, a segunda pergunta, esse polígono é regular? Sim, esse polígono é regular. Por que esse polígono é regular, galera? Polígono regular é aquele polígono que possui todos os lados e ângulos iguais. Tá bom? Então, olha só, esse polígono possui esse lado igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. Por quê? Por causa desse pontinho aqui, tá bom? Que está representando ali a igualdade dos lados. E os ângulos são todos ângulos de 90, tá bom? Então, isso aqui é um quadrado. Essa figura aqui nós podemos segurar que é um quadrado. Então, sim, é um polígono regular. Pois possui lados e ângulos congruentes. Beleza? Ok. A número 3 é para classificar os triângulos abaixo em relação à igualdade dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Então, olha só. Esse triângulo aqui, que é o primeiro, ele possui os 3 lados iguais, tá bom? Então, esse triângulo é um triângulo equilátero. Em relação aos seus lados, nós podemos falar que ele é um triângulo equilátero. E em relação aos seus ângulos, veja bem, todos os ângulos são de 60 graus. Como nós vimos, né, que um triângulo equilátero possui 3 ângulos de 60 graus. E esses ângulos de 60 graus são ângulos agudos, né, porque são ângulos menores que 90 e maiores que zero. Então, nós já vimos que um triângulo que possui todos os ângulos agudos é chamado de triângulo acutângulo. Ok? Beleza. Esse triângulo segundo aqui, veja bem, ele possui 3 lados diferentes, certo? Então, nós já vimos que um triângulo que possui 3 lados diferentes é um triângulo escaleno. E além disso, ele possui um ângulo aqui de 110 graus, que é um ângulo obtuso. Ou seja, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Beleza. Agora esse último triângulo aqui, galera, veja bem, ele é um triângulo que possui 2 lados iguais e um diferente. Ou seja, ele é um triângulo isósceles. E além disso, ele possui um ângulo de 90 graus. Então, em relação ao seu ângulo, ele é um triângulo retângulo. Beleza? Então, o que eu tinha para falar do capítulo 5 é isso. Estudem. Eu acho que essa revisão já vai dar uma base boa para a prova. Mas estudem aí, façam exercícios. E qualquer dúvida, eu acho que nós vamos ter mais uma aula aí antes da prova. Vocês fiquem à vontade para tirar essa dúvida. Ok, galera? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.